agradecer a Deus por esse momento que a gente fala dele, e é muito grato para o nosso coração, nossa alma, falar sobre a vinda do Jesus Cristo. E nós observamos que a segunda vinda de Cristo em glória. Nós vamos fazer um pouco de um comentário aqui da palavra de Deus anterior, o vídeo anterior que a gente falou sobre o arrebatamento da igreja, a continuidade que nós damos sobre essa história, esse fenômeno que vai acontecer nos últimos dias, e todos nós vamos estar preparados para quando acontecer. O texto sagrado aqui descreve a segunda vinda de Cristo em glória, com os anjos, com seu poder em chama de fogo, exercendo a vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedeceram o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo em glória dará o final da grande tribulação para destruir os anticristos com o sopro da sua boca, implantar o seu reino sobre a terra. Observamos que a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que qualquer outro assunto em suas páginas. Portanto, a segunda vinda de Cristo é a maior promessa das Escrituras Sagradas. Observamos que em Belém ele veio como Messias, o Salvador do mundo. Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 11, vai falar sobre essa visão. Nos ares ele virá como noivo para a sua igreja. Você que é a igreja de Deus, com certeza ele vai vir para você para fazer o casamento, as bodas dos cordeiros, como a gente conhece. No Monte das Oliveiras ele virá como juiz e o rei para julgar as nações estabelecidas ao seu reino mileniar. E eu quero fazer nesse momento um paralelo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo em glória. A Bíblia estabelece grandes paralelos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo em glória. Na primeira vinda, ele veio como servo. Marcos capítulo 10, versículo 45, fala a respeito disso. Na segunda vinda, ele virá como Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 ao 10. Na primeira vinda, ele veio como súdito. Mateus capítulo 17, 24 ao 27. Na segunda vinda, ele veio como rei. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Na primeira vinda, ele veio humilhado, desprezado, rejeitado. Lucas capítulo 23, 11. Na segunda vinda, ele virá exaltado como rei, com uma espada na mão, montado em um cavalo branco, para poder se vingar. Na primeira vinda ele veio como homem. João 1:14, nós observamos que a Bíblia mostra isso, que Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um Deus todo-poderoso, mas era homem, se esvaziou de tudo aquilo que estava ali no céu. E nós observamos que na segunda vinda de Cristo, ele vai vir como um Deus todo-poderoso em glória. E na primeira vinda, como nós conhecemos, ele veio montado num jumento. João capítulo 12, 14 ao 15. Na segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco, como eu acabei de falar. Vem justamente para poder guerrear, vem como guerreiro, vem cavalgando, cheio do poder de Deus. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, morreu pelo seu pecado, bateram no rosto de Jesus, espancaram, e ele morreu com certeza como uma ovelha muda. Na segunda vinda ele virá como um leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Significa dizer que ele vai rugir, ele vai brandar, ele vai falar, ele vai julgar. Até como uma ovelha, ele vai realmente ficar mudo, como na primeira vinda. Na primeira vinda, ele esteve suas vestes rasgadas. Os judeus ali, com certeza, vendo aquela cena de os soldados rasgar as vestes de Jesus e desprezaram aquilo, ficaram muito tristes. Mas nós sabemos que na segunda vinda de Cristo, ele vai estar vestido como um vestido muito perfeito. Vestes
atalares, cingido de altura, de alta altura, de grande glória. E nós observamos que ele vem com vestes bem bonita. A Bíblia diz que no seu peito está aqui um cinto de ouro, Apocalipse 1:13. Na primeira vinda ele recebe uma coroa de espinho na sua cabeça, por causa dos nossos pecados. Na segunda vinda ele vai vir com uma coroa de ouro, com muito diadema. Na primeira vinda de Cristo, os olhos se encheram de lágrimas, quando chorou por Jerusalém, também quando aquela coroa estava também, com certeza, ali ferindo a fonte do nosso querido Jesus Cristo, a cabeça, e derramando sangue, os seus olhos estavam sangrando pela dor do Calvário. E nós observamos que na segunda vinda os seus olhos serão como chama de fogo, Apocalipse 19:2. E a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar para você o perdão, a misericórdia. E estamos vivendo a primeira vinda dele, que é a misericórdia e o amor. Se nós formos comentar a respeito da vinda de Jesus Cristo, sei que nós estamos vivendo um momento bom. A primeira vinda dele é que ele é misericordioso, longânimo, e ele está dando espaço para você se arrepender. Mas a segunda vinda, como você observou os relatos aqui, ele vai vir diferente. E nessa diferença de Jesus, ele vai lhe surpreender para poder lhe julgar.